Bom dia, alunos do Secoca. Neste vídeo vamos aprender assuntos novos na parte de geometria. Que é o quê? Primeiramente, vamos falar sobre os triângulos, tudo bem? Antes de começarmos a falar de triângulo, vamos falar sobre as suas classificações, seus elementos dos seus triângulos, ok? Primeiramente é quem? São os vértices de um triângulo, ok? O que seriam os vértices, turma? Vértice seria quem? Seriam os pontinhos, ó. Aqui eu tenho o vértice A, tenho o vértice B, tenho o vértice C, ok? Então quem é vértice? São os pontos, ó. Tem o pontinho A, o B e o C, ok? Outro elemento do triângulo que eu posso ter aqui são os lados. Quais são os lados do triângulo? Eu tenho esse lado aqui. Como é que eu represento esse lado, professor? Ele começa no A e vai até o B. Então, ele começa no A e vai até o B. E ele é o quê? Um segmento de reta. Então, faço o tracinho em cima. Então, o que significa esse símbolo? É o lado AB, que começa em A e vai até B. Mas, professor, se eu fizer o inverso, está correto? Sim. Se fizer o lado BA, também está correto. Da mesma forma, tem um lado, esse que eu rabisquei, que é um lado BC, que começa no B e vai até o C. Então ele começa no B e vai até o C. Como é um segmento de reta, eu faço o quê? Coloco um tracinho em cima, tudo bem? Então, isso aqui eu represento o quê? O lado que começa em B e vai até C. Começa em B e vai até o C. Se você inverter, vai representar a mesma coisa. E para finalizar, o lado que começa no C e vai até o A. Então ele começa no C e vai até o A. E o tracinho em cima significa o quê? Que é um segmento de reta, que é o lado que começa em C e vai até o A. Então assim que eu represento os lados desse meu triângulo, ok? Lembrando, vértice sempre escreve o quê? Com letras maiúsculas. Os lados também. Vamos para a parte dos ângulos. Os ângulos também representam o quê? Por letras maiúsculas. Por quê? Aqui eu tenho o quê? Esse ângulo que é formado pelo vértice A. Tá vendo esse ângulo aqui que eu acabei de pintar de preto? Como é que eu represento ele, ó? Vamos lá, os ângulos. Esse ângulo aqui que está colado no meu vértice A, no meu ponto A, é chamado o quê? Do ângulo A. Ah, professor, mas isso aqui é a mesma coisa que vértice. Sim, para diferenciar o ângulo, eu preciso fazer o quê? Colocar o acento circunflexo. Então, o meu A com esse acento aqui significa o quê? Que eu estou falando do ângulo que está no vértice A. Então, é esse ângulo aqui que eu pintei de preto. Mesma coisa seria nesse ângulo que eu pintei de preto aqui no B. Se ele está no vértice B, então é o quê? O ângulo B. Colocando o circunflexo para representar o quê? Que isso aqui é um ângulo. Então, é o ângulo presente no vértice B. E o mesmo seria esse meu ângulo aqui, C, que é o ângulo presente no vértice C. Tudo bem? Então, aqui, turma, são, de certa forma, os elementos de um triângulo. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber é o quê? É diferentes classificações que podem ter os triângulos, ok? Então, vou botar aqui, olha. Classificações. Classificações, tudo bem? Ó, primeiramente, vamos ver a primeira classificação. Eu posso classificar um triângulo de acordo com o quê? Com a medida dos seus lados. Eu posso classificar o quê? Pela medida de seus lados. Como assim, professor? Eu posso te dar um triângulo e dar só o valor dos lados dele e perguntar que tipo de triângulo é esse. Então eu posso classificar, eu posso dar um nome para esse triângulo de acordo com a medida dos seus lados. Um exemplo, se eu pego aqui e faço esse triângulo aqui, ó, não vai ficar muito certinho, tudo bem? A minha ideia... Vamos lá. Aqui. Ó. Vamos fingir que essa representação, que esse meu triângulo aqui, ele possui de lados quanto? Que aqui mede 5 centímetros, aqui mede 5 centímetros e aqui mede 5 centímetros. Então vamos lá. Para classificar de acordo com a medida dos seus lados, eu tenho que saber o quê? Primeiramente, aqui, se eu tenho um triângulo e eu sei o quê? Que os meus lados aqui, ó, nesse caso, o meu triângulo mede quantos lados? Todos os lados mede quanto? Mede 5 centímetros. Então acontece o quê? Nesse triângulo, todos os lados possuem a mesma medida. Então, quando os três lados do meu triângulo possuem a mesma medida, eu chamo esse de triângulo do quê? De um triângulo equilátero. Então, o que é um triângulo equilátero? É aquele que possui todos os lados com a mesma medida de comprimento. Então, ó,
5, 5, 5. Se fosse 4, 4, 4, tamanho equilátero. 3, 3, 3, equilátero. 20, 20, 20, equilátero. Então, se eu te dei para você um triângulo e pedir para você classificar de acordo com a medida de seus lados, e todos os lados são iguais, significa o quê? Que ele é um triângulo equilátero. Ou só dei só para vocês um triângulo só com a medida do lado e peço para classificar, se todos os lados são iguais, ele é um triângulo equilátero. Eu também posso ter um caso que aconteça o quê? Vou mostrar aqui para vocês. Lá. Vamos pedir que esse lado aqui, média, vamos lá, 6 centímetros, aqui 6 centímetros, aqui 4 centímetros. Turma, o que acontece? Todos os lados desse triângulo são iguais? Não. Esses lados aqui do cantinho medem 6 centímetros e o de baixo mede 4 centímetros. Então, o que acontece? Eu tenho apenas dois lados de mesma medida. Então, olha, se o meu triângulo tem dois lados de mesma medida, eu chamo que esse triângulo é o quê? Ele é um triângulo isósceles. Então, esse aqui é o nome dos triângulos que possui o quê? Apenas dois lados com a mesma medida. Então, se eu tenho um triângulo, eu tenho dois lados com a mesma medida, somente dois lados com a mesma medida, eu chamo ele o quê? De triângulo isósceles. Isso porque eu estou classificando, estou dando um nome para o triângulo de acordo com o quê? Com a medida dos seus lados. Ok? Tudo bem? Mas, professor, tem um caso de três lados iguais, ele é equilátero. Se tiver dois, ele é isósceles. E, professor, e se ele não tiver nenhum lado igual? Essa é uma ótima pergunta. Por quê? Vou desenhar aqui para vocês. Vamos fingir que aqui meça, sei lá, 3 centímetros, aqui 4 centímetros, aqui 5 centímetros. Professor, olha, três lados iguais é equilátero, dois lados iguais isósceles. E se nenhum lado for igual, que triângulo vai ser esse? Ele vai ser um triângulo escaleno. Então esse nome escaleno é o quê? É o nome do triângulo que não possui nenhum lado com a mesma medida. Todas as medidas dele medem o quê? São diferentes. Esse lado aqui mede 3 centímetros, esse mede 4 e esse mede 5. Então, se todos os lados possuem o quê? Medidas diferentes, comprimentos diferentes, significa o quê? Que é um triângulo escaleno, porque nós estamos fazendo o quê? Estamos classificando pela medida dos seus lados. Por que eu estou enfatizando isso? Aqui eu estou dando nome para esses triângulos, pela medida dos lados. Eu estou verificando pela medida dos lados. Porque tem outra classificação. Eu posso também classificar os triângulos de acordo com o quê? Pela medida do quê? De seus ângulos internos. Ao invés de olhar agora para os lados, estou fazendo o quê? Dos ângulos internos. Então, turma, na classificação anterior, você tinha que prestar atenção o quê? Só nos lados. Três lados iguais equilátero, dois lados iguais isósceles e nenhum lado igual escaleno. Show? Show. Nesse caso aqui acontece o quê? Agora eu tenho triângulos e vou ter que classificar, vou ter que dar nome para esses triângulos de acordo com o quê? De acordo com a medida de seus ângulos. Ok? Vou fazer um aqui, calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, olha, eu tenho um exemplo de um triângulo. Tá vendo esse quadradinho com pontinho? Significa o quê? Que ele é um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto, ok? Tá, professor. Aqui esse meu triângulo tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então eu posso classificar ele como? Se eu tenho um triângulo e um dos seus ângulos for um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, que triângulo é esse? Se eu estou classificando pela medida dos seus ângulos, eu tenho o quê? Olhei o ângulo interno. Se um dos ângulos internos for 90 graus, que triângulo vai ser esse? Vai ser o triângulo retângulo. Lembrando, eu estou dando nome por quê? De acordo com a medida dos seus ângulos. Não estou falando mais de lados, eu estou olhando só os ângulos.
Analisando pelo ângulo, eu tenho o quê? Se meu ângulo for de 90 graus, se eu tiver um ângulo interno do meu triângulo igual a 90 graus, que triângulo vai ser esse? Vai ser um triângulo retângulo. Tudo bem? Show de bola! Outra nomenclatura que eu posso dar também é nesse caso aqui, ó. Aqui não é mesmo. Esse. Ah, perdão, esse aqui é 50. 50, 60 e 30 graus. Tá, professor, não estou entendendo nada. Ele tem três ângulos. Um ângulo de 60, um de 50 e um de 30 graus. Vamos lá. O que acontece? Quando os três ângulos internos são acutângulos, como assim? São os três ângulos internos são ângulos agudos? Como assim, ângulos agudos? Ó, 30, 60 e 50 são ângulos o quê? São ângulos agudos. O que são ângulos agudos, professor? São o quê? São menores que 90 graus e maiores que 0 graus. Então, olha, se eu olho para os ângulos internos do meu triângulo, eu percebo que todos os meus ângulos são maiores de que 0 graus e menores que 90 graus. Se todos os ângulos são assim, olha, 60 é maior que 0 e menor que 90. 30, a mesma coisa. 50, a mesma coisa. É maior que 0, menor que 90. Então, são o quê? São ângulos agudos. Então, se eu olho para um triângulo e vejo que todos os ângulos são menores que 90 graus e maiores que 0, significa o quê? Que tipo de triângulo é esse? Esse aqui é chamado de acutângulo. Então, olha, quando eu tenho um triângulo onde todos os ângulos internos são agudos, que são menores que 90 e maiores que 0, é chamado o quê? De triângulo acutângulo. Ok? Show? E agora a última classificação de acordo com os ângulos é esse aqui. Vou mostrar para vocês esse ângulo aqui. Ó, lembrando, nós estamos fazendo agora a classificação de acordo com o quê? De acordo com os ângulos internos. Eu não estou mais falando de lados, só estou medindo pelos ângulos. Nossa, esse triângulo está ficando uma maravilha, Senhor Jesus. Jesus. Perceba o que, turma? Aqui eu tenho 30 graus, 120 graus. Esse 120 graus é o que? Ele é um ângulo obtuso. Então, a 120 graus é o que? É um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ele é um ângulo que é o quê? Maior que 90 graus e menor que 180 graus. Tudo bem? Então, o que acontece? Se eu tiver um triângulo e observar que um ângulo, pelo menos um ângulo só, ele é obtuso, ou seja, se um ângulo for maior que 90 e menor que 180, eu digo o quê? Que triângulo vai ser esse? Esse aqui vai ser um obtusângulo. Então, obtusângulo, um dos ângulos é o quê? Obtuso, maior que 90 ou menor que 180. Tem que ser os dois juntos, tem que ser maior que 90 e menor que 180. Obtusângulo, acutângulo, todos os ângulos internos são menores que 90 e maiores que 0, ok? Triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus. Show? Então essa é a classificação dos triângulos de acordo com o quê? Com a medida dos seus ângulos internos. Então já falamos o que era de importante dos triângulos. Agora vamos falar sobre quem? Sobre os quadriláteros. Turma, o que de certa forma é um quadrilátero? É o quê? Um polígono que possui 4 lados. Ok? Vou desenhar aqui um quadrilátero qualquer. Ó.
fazendo um estranho só para vocês entenderem, ó. A, B, C, D. Então, turma, para ser quadrilátero precisa o quê? É um polígono que possui 4 lados. Tem, ó, um lado, 2, 3, 4 lados. Da mesma forma do triângulo, eu tenho quem? Eu tenho os vértices desse quadrilátero, são os pontos. Eu tenho A, B, C e D. Então, eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Lembrando, vértice é o quê? São os pontos. Eu uso com a letra maiúscula, ok? Eu tenho também quem? Eu tenho os ângulos internos. São quem, ó? Eu tenho esse ângulo aqui, olha. Quem vai ser esse ângulo pintado de preto? Ele é um ângulo que está no vértice A, então eu tenho quem? No vértice A, então eu tenho o quê? O ângulo presente no vértice A, então é esse ângulo aqui. Mesma coisa é esse ângulo aqui que está no vértice B, então eu tenho o ângulo no vértice B. Lembra, sempre quando eu vou falar de ângulo, é o quê? Vai ser letra maiúscula e o chapeuzinho em cima significa que é ângulo. Mesma coisa, eu tenho esse ângulo aqui, C, que é o ângulo que está no vértice C, e também esse ângulo aqui que está no vértice D, que é o ângulo que tem o D e o chapeuzinho. Tudo bem? Então aqui eu dei os vértices desse meu quadrilátero e aqui eu dei os meus ângulos internos. E agora também eu tenho quem? Eu tenho os lados. Como é que eu represento? Eu tenho um lado que começa no A e vai até o B. Então eu faço o quê? Lado começa no A, vai até o B. Então não é um segmento de reta, não é uma linha? Então eu faço o quê? Desenho uma linha em cima. Segmento de reta que começa em B e vai até o C, que é o lado que começa em B e vai até o C. Então é o lado BC, com um tracinho em cima, que significa o quê? Que é uma linha, um segmento de reta. Lembrando, se eu inverter as letras, não muda em nada. Se eu fizesse o lado BA ou CB, estaria no mesmo, ok? Também temos os lados que começam no C e vai até o D. E os lados que começam em D e vai até o A. Show de bola? Então, turma, aqui de certa forma são os elementos de um quadrilátero, ok? Tá, professor, quadriláteros é fácil, são polígonos que possuem 4 lados. Show de bola! Mas uma pergunta, existe só um tipo de quadrilátero? Não, tem alguns tipos de quadriláteros. Mas, professor, como é que eu diferencio o quadrilátero? Eu classifico um quadrilátero de acordo com o quê? Com o paralelismo de seus lados. Ok? Então, como é que eu classifico? Vou botar aqui, classificação. Sempre quando eu falo classificação, é o quê? É dar nomes. Como eu dou nome para um quadrilátero? Eu vou dar nome para ele de acordo com o quê? Com o paralelismo de seus lados, tudo bem? Beleza, vou botar um exemplo aqui. Nossa, não ficou muito bonito não, mas é o que vale. Turma, esse aqui é o quê? Esse aqui é um quadrilátero. Possui quantos lados? 1, 2, 3, 4. Beleza, é um quadrilátero. Mas que nome de quadrilátero é esse? Que quadrilátero é esse? Esse aqui é chamado o quê? De paralelogramo. Por que paralelogramo? Porque ele possui 2 pares de lados paralelos. Como assim? Olha, tá vendo esse lado aqui, olha? Que eu estou continuando com pontilhado? Esse lado aqui, ó, que eu estou fazendo a cobrinha, percebe que o lado desse quadrilátero, ele tá o quê? Tá paralelo a esse lado aqui. Tá, professor, eu esqueci o que significa paralelos. Os lados vão ser paralelos se acontecer o quê? Se eles possuem o quê? A mesma distância de seu começo ao fim. Perceba que do começo ao fim, a distância desse lado para esse é o quê? É a mesma. Tudo bem? Mesmo ele estando angulado. Então aqui, ó. Aqui ele tem um par de lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse. Mas ele também tem o quê? Esse par de lados paralelos aqui, olha. Aqui, esse lado de baixo também é paralelo ao lado de cima. Então a distância desse lado de baixo e de cima é a mesma do começo ao fim. Então que ela possui 2 pares, ó, tem esse par e esse par. Então se o meu quadrilátero possui o quê? 2 pares de lados paralelos, ele é chamado o quê? De paralelogramo, ok? Tudo bem?
A outra classificação que eu posso ter também é a questão do trapézio. Tá, professor, como é que eu sei se um quadrilátero ele é um trapézio? Como eu descubro isso? Como é que eu sei disso? Assim, ó, vou mostrar pra vocês. Vou desenhar um trapézio para vocês terem uma noção. Vamos lá. Tá, desenhar um trapézio. Beleza? Beleza. Professor, isso aqui é um trapézio. Show? Professor, o que classifica um quadrilátero para ele ser trapézio? Lembra? Paralelogramo possui dois pares de lados paralelos, onde a distância entre esses lados é a mesma do começo até o seu fim. Tudo bem? E um trapézio? O trapézio acontece o quê? Ele possui apenas um par de lados paralelos. Tá vendo aqui, olha, esse lado de cima e o de baixo, acontece o que com eles? Eles possuem a mesma distância do seu começo até o seu fim. Então ele possui o quê? Um par de lados paralelos. Tá, professor, por que não possui dois pares de lados paralelos? Por quê? Tá vendo esse lado aqui, ó? Se eu continuar esse lado aqui e esse lado aqui, percebo que tá afunilando, não tá? Então, ó, a distância daqui, olha, desse lado para esse, tá mudando, ó. Não tá diminuindo? Eu tô subindo aqui, não tá diminuindo? Então, esses lados aqui são paralelos? Não, lembra? Para ser paralelo, a distância dos lados tem que ser o quê? A mesma do começo ao fim. Aqui no começo ele tá desse tamanho, no fim ele terminou desse. Então ele possui o quê? Apenas um par de lados paralelos, que é esse lado aqui de cima e esse aqui de baixo. Então, se ele possui um par só de lados paralelos, eu chamo ele de trapézio. Então, um quadrilátero ele pode ser ou um paralelogramo ou um trapézio. Tudo bem? Ah, professor, então é fácil definir isso. Mas acontece o quê? Por dentro dessas classificações, eu posso fazer o quê? Ter uma coisa particular, uma classificação particular específica. De quem? Dos paralelogramos. Ó. Paralelogramos. Então, olha, eu posso ter paralelogramos diferentes, que é o que? Lembra? Paralelogramos possuem dois pares de lados paralelos. Eu posso ter o exemplo, os retângulos. Vocês vão até se surpreender agora com o que eu vou dizer para vocês agora. Beleza. Para ser retângulo, ele precisa ter o quê? Ele primeiramente tem que ser paralelogramos, possui o quê? Dois pares de lados paralelos e possui o quê? Quatro ângulos de 90 graus. Quatro ângulos retos. Como assim? Vou botar exemplo de retângulos aqui. Vamos lá. Vou demorar um pouquinho para o desenho, que eu não sou muito bom em desenho. Beleza, aqui é o retângulo típico que nós vemos. Acontece o quê? Tem que ser paralelogramo, possui o quê? Dois pares de lados paralelos, ó. O lado de cima e de baixo, o do lado do outro são paralelos, então é um paralelogramo. Só que para ser retângulo tem que possuir o quê? Quatro ângulos de 90 graus. Então, ó, esse ângulo aqui é de 90 graus, esse e esse. Então, isso aqui é um retângulo. Ah, professor, mas, ó, você falou o quê? Que para ser retângulo tem que possuir o quê? Tem que ser um paralelogramo, tem que possuir o quê? Dois pares de lados paralelos e tem que possuir quatro ângulos de 90 graus. Ó. Então, professor, isso aqui também é um retângulo. Sim, por quê? Ele possui dois pares de lados paralelos, ok? E quatro ângulos de 90 graus. Então, pela definição, eu tenho o quê? Que isso é um retângulo e isso é um retângulo. Ah, professor, isso aqui é um quadrado. Beleza, é um quadrado, mas o que a gente tem pela definição? Que um quadrado automaticamente também é o quê? Um retângulo. Por quê? Porque ele possui dois pares de lados paralelos e todos os quatro ângulos dele são o quê? De 90 graus. Ok? É uma coisa diferente, que vai ser difícil vocês conseguirem se acostumar. Ok? Então, em paralelogramas eu tenho o quê? Eu tenho retângulos. Vamos agora para a parte dos losangos. Simples. Para ser losango tem que acontecer o quê? Tem que possuir quatro lados de mesma medida. Então, professor,
Então eu tenho o quê? Então, professor, um quadrado é um losango. Sim, porque o quadrado é um losango? Porque possui o quê? Os quatro lados iguais com a mesma medida. A gente consegue ver um losango, mas geralmente é assim, olha. A gente vê o desenho do losango, a gente é acostumado a ver ele assim, ó. Não ficou muito bom, mas vamos lá. Deixa eu ajeitar isso aqui pra ficar melhor. Tá vendo aqui, pessoal? O losango geralmente vem dessa medida, desse jeito de desenhar. Por quê? Ele possui os quatro lados iguais, só tem uma forma meio angulada. Então, beleza. Para ser losango, precisa o quê apenas? Possuir quatro lados de mesma medida e ser um paralelogramo, ok? Tem que ter o quê? Dois pares de lados paralelos, ok? Então, essa é a definição de losango. Show? E para finalizar, vou falar dos famosos quadrados. Agora, cuidado, ó. Para ser quadrado, possui o quê? Precisa ser o quê? Ter os quatro lados iguais. Ó, quatro lados iguais e possui o quê? Quatro ângulos internos de 90 graus. Então, para ser quadrado, precisa o quê? Ter todos os quatro lados iguais e todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Ó, 90, 90, 90, 90. Lembrando, tem que ser paralelogramo, porque possui o quê? Dois pares de lados paralelos, ok? Ah, professor, se eu pegar um losango desse formato aqui, ó, se eu pegar um losango que ele possui... Nossa, tá meio manchado, mas vamos lá. Se eu pegar um losango dessa maneira aqui, ó... Nossa, nem consegui desenhar. Vamos usar a imaginação. Vamos fingir o quê? Que esse losango aqui, ele possui os quatro lados iguais, ok? E quatro ângulos de 90 graus. Isso aqui é um quadrado? Sim. Então, beleza. Para ser quadrado, precisa o quê? De ter quatro lados iguais e quatro ângulos de 90 graus. Para ser losango, precisa o quê? Ter os quatro lados com a mesma medida. E para ser retângulo, precisa o quê? Apenas ter quatro ângulos de 90 graus. Tudo bem? Show? Beleza. Então, essas são as classificações dos paralelogramos. São os quadriláteros, ok? Então, encerramos a parte do assunto de quadriláteros. Vamos falar a questão de polígonos no plano cartesiano. Professor, o que é o plano cartesiano, professor? O plano cartesiano é uma maneira de representar o quê? É como se você pegasse um plano qualquer, como se fosse o quadro, um local assim, e você demarcar ele, como se fosse um jogo de batalha naval, ok? Um jogo de xadrez, que cada partezinha tem uma nomenclatura, tem uma medida. Quando você vai andando uma peça, é como se fosse assim, tudo bem? Só que eu vou desenhar aqui para vocês como é que funciona. Menos 4. Ok? Então, turma, um plano cartesiano, como é que ele funciona? Ó, ele possui um eixo deitado, que seria o meu eixo X, que nós chamamos de eixo das abscissas. Então, esse aqui é o nome desse eixo, é o nome dessa linha. É como se fosse uma reta numérica deitada, ok? Seria o meu eixo X, seria o eixo das minhas abscissas. E aqui, ó, tá vendo aqui, não parece que é uma reta em pé? Sim, é uma reta em pé, que é chamada de eixo Y ou eixo das ordenadas. O que é ordenadas? É o nome desse eixo, é como se fosse o eixo Y. Qual é o nome dele? Eixo das ordenadas. É como se fosse uma reta em pé, ok? Aqui, ó, tá vendo aqui a reta Y? Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu for subindo aqui, meus números estão o quê? Estão crescendo. Se eu for descendo, meus números estão diminuindo. Ó, 4, 3, 2, 1, 0, até ir para os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Mesma coisa com o eixo das abscissas, que é o eixo X.
Aqui, olha, onde as retas se encontram é chamada da minha origem. Então, aqui é minha origem, onde começa meu plano cartesiano. Então, se eu estou falando das abscissas, que é o eixo X, que é o que está deitado, se eu estou aqui no zero, se eu for para a direita, meus números estão crescendo. Ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se eu for para a esquerda, meus números estão diminuindo. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, ok? Então, meu plano cartesiano é dividido o quê? Em quadrantes. Então, esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante e esse aqui é o quarto quadrante. O que seria quadrante? Seria uma região desse meu plano cartesiano. Então, essa primeira região, esse primeiro, como se fosse quadrado, essa primeira parte aqui minha, é chamada de primeiro quadrante. Quando eu pulo e vou para esse lado aqui, a parte de cima, que é chamado do segundo quadrante. Então, se eu tivesse um ponto aqui, eu estaria onde? No meu segundo quadrante. Se tivesse um pontinho aqui, esse pontinho estaria no primeiro quadrante. Se tivesse um pontinho aqui, ele estaria no terceiro quadrante. E se eu tivesse aqui, eu estaria no quarto quadrante. Tudo bem? Show de bola! Então, beleza, professor. Você explicou como é que funciona, quadrante e tal. Mas beleza, para que eu uso o plano cartesiano? Não é para eu me localizar no meu plano? Um exemplo, como é que funciona? Geralmente no plano cartesiano eu dou para vocês umas coordenadas, ok? Vou dar um par ordenado. Exemplo, eu vou representar assim, olha, A, vou botar aqui umas coordenadas. 1, o B, 2, o C, 2, e o D, 2. Professor, o que é isso? A, 1, B, 2, C, 2, C... Lembra, a letra maiúscula representa o quê? Pontos, vértices. Então aqui eu tenho coordenadas de alguns vértices. Bom, eu tenho um vértice A, 1. Lembrando, quando eu tenho um par ordenado, significa o quê? O primeiro número representa a coordenada do eixo X, que é a linha deitada. E a segunda coordenada é o eixo Y, que é a linha que está em pé. O que está dizendo esse A? Está falando o quê? Você vai unir o 1 da reta X, que está aqui, com o 1 da reta Y. Como eu faço isso? Ó, reta X nessa aqui deitada, vou unir com 1 da reta Y. O 1 da reta Y não é esse? Então vou juntar eles através de um pontilhado. Cheguei, se encontraram, eles se encontram aonde? Se encontram aqui. Então, olha, esse ponto que eu fiz é o vértice A, é o ponto A. Ele está onde? Localizado no 1, no meu eixo X, e no 1, no meu eixo Y. É só juntar, ok? Igual o B. Aqui, ó, a primeira coordenada é o eixo X e a segunda é o eixo Y. Você está falando o quê? O B está onde? No 1 do eixo X e no 2 do eixo Y. Ó, eixo X, que é o deitado. 1. Vou fazendo pontilhado até chegar onde? No 2 do Y. Ó, o 2 do Y é aqui. Então, eu vou juntar eles dois. Eles se encontram aonde? Eles se encontram aqui nesse pontinho. Então, esse encontro entre o 1 do X e o 2 do Y é quem? É o meu ponto, é o meu vértice P. E o C é 2 e 1. Então, no meu eixo X, que é a primeira coordenada, é o 2. Então, vai ser o quê? Vou juntar esse 2. No eixo Y é a segunda coordenada, então vou juntar com o 1 do meu eixo Y, da segunda coordenada. Ó. Então, ó, vou juntar o 2 com o 1. O 2 com o 1. Então, onde eles se encontram aqui. Então, aqui é o vértice C. E agora o D, ó, vou usar o ponto 2 do X e o 2 do Y. Então, eu vou encontrar esses dois. 2 do X com o 2 do Y. Encontrei eles. Pronto, que vértice é esse? É o vértice D. Em resumo, esses vértices, essas coordenadas, esse par ordenado representa o quê? É a posição desse ponto no plano cartesiano, onde o primeiro número é o quê? É a coordenada X, é o ponto dessa reta assim X. Que ponto eu estou usando? Que vai se encontrar com o ponto da reta Y. Que eu tenho que ver aqui, ó, qual ponto que eu vou usar. Não era 1 em 1 dá? Então eu vou no 1 do X, 1 do Y. Ligo eles com um pontilhado, aonde eles se encontrarem vai ser o meu vértice. Tudo bem? Mesma coisa com o B, C e o D. E eu juntando esses vértices, ó, eu acabo fazendo o quê? Eu acabei formando um polígono. Acabei formando o quê? Um quadrado. Tudo bem? Show de bola? Então, lembrando, sempre no plano cartesiano representa o quê? O primeiro número é o quê? É o eixo X e o segundo o eixo Y. Vou dar um exemplo. Se eu fizesse para você, desse uma coordenada aleatória, só para finalizar esse vídeo. Se desse a coordenada, exemplo,
3 menos 2. Então, eu tô falando o quê? Eu vou juntar o 3 do x, que tá onde? Tá aqui, ó. 3 do x, mas o y tem que ser quem? Menos 2. Tá aqui em cima o menos 2? Não, ele tá aqui embaixo, ó. O menos 2 tá aqui, ó. Mas o 3 tá onde do x? Tá aqui. Então, eu vou juntar o 3 do x, porque a primeira coordenada sempre vai ser o eixo x, e a segunda o y. Então, eu vou juntar o 3 do eixo x, que é o que tá deitado, com o menos 2 do eixo y, que é o que está em pé. Se encontraram aqui, então esse aqui é o meu vértice E. Tudo bem? Show de bola. Então a parte que eu queria que vocês aprendessem está tudo aqui. Agora eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 44 até a página 47. Faço os exercícios, qualquer dúvida é só me perguntar. Até a próxima videoaula, turma.